Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos começando mais um OAB na TV, um programa realizado pela 8ª Subseção Piracicaba. Face aos abusos cometidos pelo Estado brasileiro durante o período da ditadura militar, a Constituição Federal de 1988, conhecida popularmente como Constituição Cidadã, trouxe um rol de direitos sociais e direitos individuais, que gerou a Lei 8.078 de 90, popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que traz regras básicas ao consumidor, como fornecer informações precisas, garantia da segurança dos produtos, prazo para conserto de defeitos, inversão do ônus da prova, criação de órgãos de proteção das relações de consumo, como por exemplo PROCON, entre outros. E para falar sobre questões de direito do consumidor, convidamos hoje o Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, conhecido como Dr. Lula. É advogado, atuante nas áreas empresarial, civil, trabalhista e criminal há 27 anos. É mestre em Direito pela FMU, Faculdade Metropolitana Unidas, e professor universitário. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui conosco. Sinta-se à vontade no OAB na TV. Muito obrigado pelo convite. É uma honra comparecer num programa tão democrático e tão esclarecedor para a população de Piracicaba. Nós é que agradecemos, senhor Dr. Luiz. Aliás, Dr. Luiz Henrique é mais popularmente conhecido como Dr. Lula, não é isso? Dr. Lula. Dr. Luiz, já que nós vamos conversar sobre questões de direito do consumidor, eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores quem são considerados fornecedores e quem são considerados consumidores nos termos da Lei 8.078 de 90. Veja bem, doutor Salvador, eu vou começar como consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Agora, não podemos confundir o consumidor com o fornecedor, porque o consumidor tem que ser o destinatário final e o fornecedor ele pode ser o intermediário. Como exemplo, doutor Salvador, eu sou consumidor quando eu compro ou contrato um prestador de serviço para uso próprio. E se eu sou fornecedor, se eu compro ou contrato um prestador de serviços para intermediações, para comercialização. Eu queria esclarecer assim. Então, por exemplo, se eu adquiro um bebedouro para a minha empresa, aí eu serei um consumidor e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nesta relação, então, de consumo. Agora, se eu comprar um bebedouro para revender, aí, então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Aí eu não serei, então, um consumidor final. Doutor Salvador, é exatamente isso, você está correto. Aí, no caso, seria aplicado outras legislações pátrias, mas não o Código do Consumidor. Doutor Lula, eu gostaria que o senhor também falasse aos nossos telespectadores quais são os direitos dos consumidores. Doutor Salvador, os direitos básicos do consumidor previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor são vários. Eu vou citar alguns direitos. A proteção da vida, saúde, segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, a educação, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A modificação de cláusulas contratuais, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, dentre outros, que estão previstos no artigo 6º do Código do Consumidor. Muito bem. E também gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da responsabilidade do fabricante, do construtor, né, de quem comercializa o produto, do fornecedor de serviços. Doutor Salvador, veja bem, esta responsabilidade ela é solidária. O que quer dizer a palavra solidária? É uma responsabilidade conjunta, eles respondem juntamente. Então você até pode escolher se você vai entrar contra o fornecedor, eles respondem conjuntamente. E caso o consumidor queira entrar em juízo para reaver o seu prejuízo ou uma indenização, ele pode entrar ou contra o fabricante ou contra o vendedor. Doutor Lula, no que difere a responsabilidade dos fabricantes, dos construtores, fornecedores de serviços em relação aos profissionais liberais, como no caso do médico, por exemplo? Doutor Salvador, a diferença é que, sendo um profissional liberal, você tem que provar a culpabilidade do profissional. Então, os profissionais liberais, para eles responderem por algum processo, alguma indenização, tem que ser apurada mediante verificação de culpa. Já não sendo profissional liberal, não sendo um prestador de serviço, daí eles já respondem sem provar a verificação de culpa, segundo o Código do Consumidor. Por exemplo, o consumidor vai fazer uma cirurgia plástica. E essa cirurgia plástica, o consumidor não fica contente com o resultado. Aí ele pode procurar os órgãos competentes ou procurar um advogado. Agora ele tem que provar que houve negligência, imprudência ou imperícia do profissional. O que é isso? A culpabilidade. Essa é a diferença entre o profissional liberal e o fabricante e o comerciante. Doutor Lula, e o que é considerado produto defeituoso nos termos da lei? É somente aquele de má qualidade? Olha, doutor Salvador, o produto é considerado defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-nos em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais estão previstas no Código do Consumidor, que são essas: a sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente se esperam e a época em que foi colocado em circulação, que seria a data da validade. Isso é muito importante e está previsto no nosso Código do Consumidor. Muito bem. E qual é o prazo para o consumidor reclamar dos defeitos de um produto adquirido? Olha, doutor Salvador, veja bem, o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor é que o direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços não duráveis. Por exemplo, alimentos, pilhas, e o prazo de 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Por exemplo, eletrodomésticos. Isso que é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Doutor Lula, eu tenho aqui muitas e muitas perguntas recebidas dos internautas que nos acompanham. Aliás, o programa de hoje é uma sugestão dos nossos telespectadores, né? Não dará para o senhor responder todas as questões, todas as perguntas. Depois eu já quero avisar aos nossos amigos internautas que nós responderemos depois por e-mail, né? Mas vamos a algumas delas.
Aqui eu tenho uma pergunta da Cláudia de Jesus Breda, do Jardim Bandeirantes. Ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte: ao efetuar uma compra, o comerciante quis cobrar uma porcentagem a mais sobre o valor total do produto, porque eu ia pagar com cartão de crédito. Isso é correto? Muito bem, Cláudia. Uma pergunta muito interessante. Olha, não, essa prática é uma prática irregular. O comerciante ou o fornecedor não podem diferenciar os preços dos produtos em detrimento entre pagamento em dinheiro, cheque ou cartão, ou seja, de débito ou crédito. Muito bem. E mais uma pergunta que é da Silvia Denise Siqueira, da Vila Prudente. Um abraço para todos os moradores aí do Vila Prudente. Ela diz o seguinte: o produto que eu comprei tinha um defeito interno, que só apareceu quando mesmo foi para o conserto por um técnico. Quando começa a contar o prazo para reclamar disso? Silvia, é uma pergunta muito interessante também. Veja bem, em se tratando de vício oculto, ou seja, é um vício escondido, né? Aí o prazo é diferente, é diferenciado pelo Código do Consumidor. Aí ele começa a partir do momento em que o vício foi detectado por um técnico, né? E está previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Muito interessante a pergunta. Parabéns. Muito bem. Essas foram as perguntas dos nossos amigos internautas e temos muito mais. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, hoje recebendo o Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos, falando sobre questões de direito do consumidor. Dr. Luiz Henrique Ferraz de Campos é advogado, atuante nas áreas empresarial, civil, trabalhista e criminal. É mestre em Direito pela FMU e professor universitário. Dr. Luiz, vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos amigos internautas. E você também pode participar do nosso programa enviando perguntas para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. A Fabiana Letícia de Freitas, do bairro Santa Terezinha, ela pergunta o seguinte: é correto estipular nos cartões de consumação em casas noturnas ou outros estabelecimentos um valor, por exemplo, de R$100 para caso seja perdido este cartão? Fabiana, é uma pergunta também interessante e que acontece muito em casas noturnas, em casas que cobram consumação e às vezes a pessoa, sem culpa nenhuma, vem a perder o cartão. Mas pelo Código do Consumidor, a cobrança nesse valor absurdo, ela é abusiva pelo comerciante ou pelo empresário,
e não é correto. Então não pode ser cobrado com fundamento no Código do Consumidor nenhuma taxa adicional nesse valor muito alto, assim. Muito bem, doutor Lula. E em sendo abusivo, como a gente sabe, como deve proceder este consumidor que perdeu o cartão durante a festa? E o gerente, né, o proprietário da casa noturna está querendo cobrar esse valor, por exemplo, esse valor de R$100. Olha, primeiramente, a pessoa deve conversar com o proprietário ou com o gerente da casa noturna e explicar para ele que é uma cobrança arbitrária, uma cobrança indevida e falar que está previsto no Código do Consumidor. Caso o comerciante, ou o gerente, ou o proprietário não entenda dessa forma, é caso de se chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência e depois o empresário ou comerciante que tome as providências cabíveis. Muito bem. E a Ivanete Franzin, do bairro Santa Inês, está perguntando para o senhor. Como que se dá o cancelamento de uma compra? E mais precisamente, como se dá o cancelamento de uma compra efetuada através de cartão de crédito? É uma pergunta também muito interessante e que acontece muito habitual acontecer isso aí. Mediante a devolução, você tem que fazer uma notificação para o fornecedor do direito à devolução em 48 horas. E comprovar o arrependimento que isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então você não precisa de justificativa nenhuma, é só você comprovar o arrependimento, né? Esclarecer e notificar o fornecedor. Agora, na questão do cartão de crédito, você precisa notificar a operadora do cartão de crédito para estornar o valor gasto, né, mediante a devolução da mercadoria devidamente comprovada ou documentalmente, por escrito. Muito bem, doutor Lula. Temos mais uma pergunta de um internauta agora do bairro Piracicamirim, o Geraldo Siqueira. Geraldo, a você também um grande abraço. O Geraldo pergunta o seguinte: como fica a posição do consumidor que assina um contrato de compra, paga uma certa quantidade de parcelas e depois decide ou deseja desistir do negócio? Esse consumidor, ele tem direito à devolução da quantia paga? Geraldo, queria mandar um abraço para você também e achei muito interessante a pergunta. E você tem direito, sim, apesar de os fornecedores ou a empresa, eles criam dificuldade em devolver o dinheiro. Mas você tem direito à devolução de todas as parcelas que você pagou, inclusive atualizadas. Com juros e correção monetária. Então, caso a empresa não devolva amigavelmente, você deve procurar o PROCON ou procurar um advogado e ingressar com uma ação de ressarcimento. Doutor Lula, mais uma pergunta de outro internauta, agora da Jusilene Fagundes, da Vila Prudente. A Jusilene pergunta o seguinte: em grandes lojas que vendem no atacado, normalmente fazem a conferência dos produtos adquiridos e já pagos pelo consumidor na saída, pedindo inclusive a nota de compra, onde muitos se sentem constrangidos. Essa conferência é legal? Olha, é uma pergunta muito relevante, porque isso acontece inclusive muito em supermercados. E é um constrangimento em que a pessoa passa e que, infelizmente, existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que é legal. Só que tem que ter moderação, educação e tem que ser bem discreto. Porque se o consumidor for tratado de uma forma destratado ou tratado de uma forma mais coercitiva, ele vai poder ingressar com uma ação de danos morais contra
o supermercado ou contra o estabelecimento comercial. Então tem que ter muita cautela, porque às vezes o erro é do próprio funcionário do estabelecimento e o consumidor não tem culpa nenhuma. Muito bem, doutor Lula. Infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas eu tenho ainda mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Olavo Aparecido, do Piracicamirim. Ele está perguntando o seguinte: uma empresa de cobrança está cobrando, além dos juros e multa, mais 20% a título de honorários advocatícios. Isso, acredito, extrajudicialmente. Ela pode fazer isso? Olá, queria mandar um abraço primeiramente também para você, uma pergunta também muito interessante. Que veja bem, essa cobrança é indevida, ilegal e até pode causar aí até danos morais, né? E ela não pode fazer isso porque só pode ser cobrado os honorários advocatícios quando a pessoa ingressa com uma ação em juízo, aí ela cobra os 20% de honorários. Agora, se a empresa de cobrança, eles são cobradores, não são advogados. Então, aí o que acontece? Você vai pagar a sua dívida, mas sem os 20% de honorários advocatícios. E eu também queria aproveitar a sua pergunta e fazer uma ressalva, que o que está acontecendo muito em Piracicaba é que as pessoas ficam muito assustadas. Elas vão e emprestam dinheiro de agiotas e ficam dependente, assustadas com as pressões dos agiotas. Agora, e não sabem como resolver, não dormem à noite, né? Às vezes tem até problema de saúde. Mas o agiota é crime de usura, e isso está previsto no Código Penal. Então essas pessoas que devem para agiotas não devem pagar esses juros exorbitantes. O juro previsto legal é 1% ao mês. Então, se você tem alguma dívida com a agiota, você deve ir até uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência e que se instaure um inquérito policial. Mas não fique apavorado e nem aceite provocações e ameaças. Eu acho que esclareci bem e estou aqui aberto. Muito bem, doutor Lula. Eu quero agradecer a sua participação aqui no OAB na TV. Espero que o senhor volte outras e outras vezes em nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite do doutor Salvador. Eu quero parabenizar a OAB pelo esse espaço democrático e esclarecedor à população de Piracicaba e também a coragem que da forma democrática que é feito. E não só parabenizar o presidente, o doutor Ney da OAB, eu queria parabenizar todos os integrantes da OAB e também, em especial, ao denodado doutor Salvador. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lula. E quero agradecer você, telespectador, os internautas que enviaram as suas questões ao nosso programa e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação,
Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia.